Bom dia, sou Cláudia Bock, mais uma vez estamos com o nosso programa Long Comex, todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, sendo transmitido através dos estúdios da TV ABCD. Hoje, além de agradecer a presença do nosso convidado, o professor Dr. Roberto Cannaani, quero agradecer também todos os telenautas que nos acompanham, mandam sugestões, perguntas, continuem participando. A participação de vocês é sempre muito importante aqui para o nosso programa. Então, como eu disse hoje, o nosso convidado é o professor Dr. Roberto Cannaani, certo, Exato. professor? Bom dia, Cláudia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Roberto Cannaani, agradecer o convite aí do programa da Logo Comics. Eu sou psicólogo de formação, eu tenho mestrado, doutorado pela Universidade de São Paulo e eu tenho um trabalho desenvolvido com educação há mais de 30 anos. Sou professor do INPG, Instituto Nacional de Pós-Graduação, lecionando para os cursos de pós-graduação e também coordenando o curso em Gestão Pública e Gestão de Pessoas. Atuo como coach há aproximadamente 15 anos e sou sócio-diretor da Roca Consultoria em Recursos Humanos e tenho livros publicados na área de recursos humanos pela editora Atlas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço ter aceitado o convite. O professor Roberto, ele é meu colega do INPG. Exato. E aceitou aqui o convite para estar aqui conosco hoje. E aí uma coisa que é curiosa, né? O professor disse que ele já é coaching há 15 anos. E não faz muito mais do que 5 anos que começou a fervilhar essa coisa de coaching, principalmente na mídia, na internet e tal. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir para o senhor, professor, é que o senhor esclarecesse para o nosso telenauta o que vem a ser o coaching. Tá. O coaching é uma atividade que tem como propósito orientar e acompanhar o desenvolvimento do coach. Coach é quem recebe a ação de coach. E, de certa maneira, surgiu nos anos 60, 70 nos Estados Unidos e aqui no Brasil há mais ou menos 15 anos, 20, 15 anos, foi o primórdio dessa atividade de coaching. E, evidentemente, o processo de coaching é um processo que vem trazendo grandes contribuições. Prova está que nós temos aí, hoje, no cenário organizacional, muitas atividades voltadas para o coaching executivo, coaching de carreira, que, evidentemente, busca o quê? Acompanhar, desenvolver e fornecer orientações ao coach para que ele atinja os patamares, tanto em nível profissional, de negócios e da própria questão pessoal. E o nosso tema de hoje é o seguinte, é Líder Coach, Desafios e Oportunidades, não é isso, professor? Exatamente. Então, eu gostaria que o senhor destacasse a importância de abordarmos, né, sobre liderança coach nos dias atuais, né? Hoje o mercado ele é muito competitivo, as pessoas são muito cobradas e tem muitas oportunidades. Isso pode levar a momentos momentos confusos, digamos assim, na vida pessoal, profissional das pessoas. Como é que é esse desafio aí no coaching? Então, o desafio da formação do líder coach é justamente propiciar ao coach condições de, primeiro, autoconhecimento. Acho que esse é um pré-requisito básico e, a partir desse autoconhecimento, fazer com que o coach possa assumir responsabilidades. A gente vive um momento competitivo, como você disse, Cláudia, e, evidentemente, a partir do momento que as organizações buscam adotar uma postura proativa, a figura do líder passa a ter um papel de destaque na formação e desenvolvimento da sua equipe. E, além de ter todo um conhecimento técnico que acompanha a sua formação, entende-se que o líder coach ele tem que ter uma habilidade interpessoal. E, obviamente, ele tem trazido grandes contribuições no intuito de formar profissionais que tenham um perfil focado nos negócios, mas, ao mesmo tempo, nas pessoas, fazendo com que haja uma alavancagem das equipes através da sua postura, através do seu comportamento, através da sua habilidade interpessoal.
Qual é a essência do coaching, professor? Porque o senhor está falando mais sobre a parte profissional, mas ela também é voltada para a parte pessoal, não é isso? Exato. O coaching ele surgiu na Grécia Antiga. Sócrates, através do seu método da maiêutica, foi o primeiro, digamos assim, coach, se a gente pode dizer aí dentro da civilização helênica. E a partir daí o coach ele veio se desenvolvendo no intuito de possibilitar um autoconhecimento. Então, o coaching pessoal, ele visa o quê? Trabalhar as atitudes, os comportamentos, os aspectos relacionados à estrutura psíquica do indivíduo, tanto no seu contexto intelectual, emocional, social, interpessoal e, por que não, até espiritual, levando a um maior desenvolvimento da sua postura como pessoa, como indivíduo e como cidadão. E nos dias atuais, né, com tanta turbulência, como eu já mencionei também, a questão de competitividade, né, como é que é a abordagem do coaching hoje? Sabendo que as pessoas são muito realmente cobradas, não só profissionalmente, mas do lado pessoal, porque tem família, tem filhos, é uma série de responsabilidades. Como é que funciona? Ok. Através de sessões nas quais a gente busca dar uma assistência ao próprio coach, a formação do líder coach se dá através de entrevistas nas quais o indivíduo vai, ao mesmo tempo, trazendo as suas expectativas, as suas ansiedades, e, a partir daí, a gente vai trabalhando uma questão básica, que também é um resquício dos nossos filósofos gregos. Aristóteles colocava muito bem a importância do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, de certa maneira, o coach, o líder coach, é aquele indivíduo que tem que ter um pé nos negócios, mas, ao mesmo tempo, ele tem que cuidar da sua qualidade de vida, entendendo essa qualidade de vida como relacionamento com a família, relacionamento consigo próprio, cuidar dos aspectos intrapessoais, como eu disse há pouco, aspectos psíquicos, e, através de sessões periódicas, a gente vem implementando essa abordagem nas organizações e, consequentemente, ao próprio indivíduo no tocante à sua carreira e ao seu desenvolvimento profissional. O senhor disse que esse movimento se dá através de encontros, sessões, né, da conversa. É necessário que o coaching tenha uma formação em psicologia? Não necessariamente, mas auxilia em muito. Por quê? A formação em psicologia possibilita ao coach conhecimentos da personalidade humana, conhecimento das motivações e também da capacidade de entendimento e de colocar-se no lugar do outro. Nós temos um grande psicólogo, Carl Rogers, já falecido, que foi um dos pioneiros também dentro do enfoque psicológico, através da abordagem centrada na pessoa, a desenvolver todos os conhecimentos, todos os princípios básicos da sua abordagem de aconselhamento, que se aproxima da abordagem de coach dentro dessa nova perspectiva. E qualquer pessoa pode fazer esse tipo de sessões, participar desse tipo de sessões, mesmo que, por exemplo, ela é uma pessoa empreendedora, ela tem um negócio próprio dela, ela trabalha sozinha, digamos assim, ela não tem um grupo para liderar, nada disso. Esse tipo de coach seria indicado para ela também? Com certeza, porque, veja bem, Cláudia, hoje nós lideramos através digamos assim, de uma não presença física, né? A própria internet, a própria TI, a tecnologia da informação, possibilita-nos, direta ou indiretamente, liderar pessoas, situações, empresas. Então, um executivo que, eventualmente, se sinta mais atarefado e queira desenvolver o seu potencial criativo, mesmo que ele não tenha diretamente uma equipe, ele pode vir a participar dessas sessões e dessas atividades que focalizam o trabalho do líder coach. E isso agregaria o que para ele como um empreendedor solitário? Primeiro, autoconhecimento. Depois, uma criatividade
Terceiro, uma maior autonomia para poder desenvolver o seu potencial e estabelecer network, rede de relacionamentos, virtuais ou presenciais. E muitas vezes superando aquela ansiedade natural que muitas vezes acaba acometendo o indivíduo no transcurso da sua carreira ou da sua vida pessoal, inclusive. Como o nosso programa é muito assistido por estudantes, então eu vou fazer uma pergunta que vai calhar para eles aí. Geralmente eles têm muitos trabalhos em grupo para ser desenvolvido em sala de aula ou mesmo fora da sala de aula e tal. Esse programa seria interessante para universitários, ainda, né, em curso para universitários? Com certeza, porque, veja bem, nós dissemos há pouco que o coaching ele pode ser implementado sob os seguintes enfoques: o coaching pessoal, o coaching de carreira, o coaching executivo. Então, no caso, coaching de atletas, né? No caso de estudantes universitários ou pré-universitários, naturalmente, dentro do grupo sempre surge um elemento que se destaca. E muitas vezes... O líder natural, né? O líder natural, exatamente, Cláudia. E a partir do momento que esse líder natural tenha algumas sessões de coaching, ele pode vir a desenvolver a sua habilidade em ser um facilitador, né? Ser uma ponte e não um obstáculo para o desenvolvimento dos trabalhos, seminários, etc. e tal, de uma maneira bem pragmática. Porque, de vez em quando, é isso mesmo que nós observamos, né? É aquele líder natural, mas que ele não tem a sensibilidade de lidar com o outro, ele é possessivo, ele é aquele que segura informação, que não compartilha, é aquele que quer ficar responsável por tudo, porque não tem confiança no outro. Isso são tipos de comportamentos que, com o programa, ele é eliminado. Exatamente. E, além dessa atividade mais individualizada, nós também temos implementado, através da minha consultoria, a ROCA, programas abertos, no qual, esse ano de 2013, a gente dividiu em 3 blocos: o líder básico, o líder coach básico, o líder coach intermediário e o líder coach avançado, onde a gente buscou trabalhar durante 16 horas cada um desses conteúdos, pessoas que ou assumem a liderança ou pretendem assumir, ou pessoas que querem rever o seu plano de carreira, rever a si próprias. E foi uma atividade muito gratificante. Prova está que em 2014 a gente vai estar aprimorando mais esse processo e abrindo para profissionais, para universitários, que queiram, obviamente, se autoconhecer, se autodirecionar e dar uma destinação para a sua carreira. Eu falei do caso de um aluno que seja um líder natural, mas nós observamos dentro das próprias empresas que, às vezes, você tem aquele líder que tem esse mesmo comportamento. Sim. Né? Um comportamento egoísta, um comportamento que, às vezes, até chega a gerar um processo de assédio moral por parte dos funcionários. Esse programa também atende a esse tipo de profissional que se vê numa situação onde ele acredita que tem a capacidade técnica, mas ele não está sendo capaz de se comunicar com os outros? Legal. Existe, dentro de uma abordagem ampla, que, além da capacidade técnica, a capacidade interpessoal e intercultural. O que significa isso? Interpessoal seria a habilidade de estabelecer relacionamentos, e um dos aspectos que nós buscamos trabalhar dentro desse programa de Líder Coach é também a inteligência emocional. Lembrando que a inteligência emocional ela está ancorada em 5 pilares, que é a autoestima, o autoconhecimento, a automotivação, a empatia e a sociabilidade, ou seja, através de jogos, simulações, exercícios, autoconhecimento, testes, a gente busca levar o indivíduo ao descobrimento dessa potencialidade e, ao mesmo tempo, também trazer à tona uma questão importante, que é justamente equipes multiculturais. Né? Muitas vezes você está lidando com brasileiros, mas também americanos, japoneses, ou seja, fazer com que as pessoas também entendam um pouco dessas culturas e saibam se relacionar de uma forma afetiva, buscando administrar os conflitos.
Não é, Cláudia? Porque os conflitos são inevitáveis. Agora, de que maneira eu posso torná-lo menos ofensivo ao próprio indivíduo, a sua autoestima, e fazer com que haja uma produtividade do ponto de vista de equipes, do ponto de vista das empresas, dos seus negócios e assim por diante. Hoje a sua empresa ela está focada no coaching? Com certeza, a gente desenvolve, eu venho desenvolvendo um trabalho na P&G, na Procter & Gamble, e, evidentemente, lá a gente tem uma proposta inicial de fazer o coaching individual, que é coaching de negócios. Depois a gente vai fazer um trabalho muito mais focado no coaching de carreira. Além disso, a gente vem desenvolvendo trabalho na Petrobras, através de um programa onde, além de coach, eu sou coordenador pedagógico, que é o PESP, Programa de Especialização de Supervisores, onde, além de todo um conteúdo técnico focado na própria política de petróleo, desenvolvido por funcionários da própria Petrobras, nós, da Roca Consultoria, buscamos desenvolver aspectos comportamentais e depois sessões de coach para desenvolver essa habilidade do líder coach. E está em que hierarquia esse programa? Num primeiro momento, a gente trabalhou com supervisores, mas a intenção, no caso da Petrobras, em trabalhar com gerentes e gerentes em diversos níveis. E, no caso da P&G, a gente está trabalhando com nível gerencial. A sua empresa, além de atender a empresas, também atende a pessoa física? Também. A Roca Consultoria existe há 25 anos e, evidentemente, a gente vem aí, ao longo dessa trajetória, implementando todo um processo de desenvolvimento do potencial humano ancorado nessa proposta de formação do líder coach. Ok. Temos que fazer um breve intervalo. Fiquem conosco, voltamos já. Obrigada. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje recebendo o professor Dr. Roberto Canaani. Estamos falando sobre líder coach, desafios e oportunidades. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse aqui para mim rapidamente, fundamentasse quanto aos desafios do líder e das organizações no mundo atual. Eu diria que, primeiramente, o desafio das organizações se tornarem mais flexíveis, né? Através aí da revisão do seu próprio objetivo, do seu core business, né? Fazer com que as organizações se tornem proativas. O Peter Senge, há alguns anos, lançou o livro Lean Organization, que, entre outros pontos, sinaliza que as organizações têm que aprender. E quando é que as organizações aprendem? Quando elas se tornam contemporâneas do seu tempo, revendo o seu portfólio, revendo as suas estratégias, revendo a sua estrutura, revendo o seu marketing, revendo o seu mercado, revendo a sua gestão de pessoas. Então, o desafio hoje é fazer com que as organizações possam, num curto espaço de tempo, captar a demanda e transformá-la numa ação. Consequentemente, os líderes, eles têm que ser líderes de negócio. Então, existe um trabalho que eu venho desenvolvendo na Volvo, lá em Curitiba, e ele está focado em 4 patamares. Líder emergence líderes, líderes emergenciais, líderes que lideram pessoas, líderes que lideram líderes e líderes que lideram negócios. Então, dentro dessa abordagem, líder emergentes, líderes que lideram pessoas, líderes que lideram líderes e líderes que lideram negócios, nós entendemos que as organizações contemporâneas, aquelas que estão preocupadas com o mercado, com a sua permanência e longevidade, têm buscado atuar em diferentes segmentos, desde o primeiro nível até o nível mais executivo, em termos do CEO, que está focado justamente nas suas estratégias. E é um programa anual, onde a cada mês existem profissionais que estão atuando. Eu sou o coordenador pedagógico, mas, eventualmente, a gente também ministra alguns cursos dentro dessa linha. Então, resumidamente, o objetivo das empresas se tornarem ágeis e flexíveis.
os líderes se tornarem contemporâneos e fazerem com que aquela velha abordagem mais autoritária seja substituída por uma postura mais de participativa, de entrosamento. Era exatamente o que eu ia perguntar agora, né? Eu queria que o senhor fizesse um paralelo entre o chefe e o líder coach. Ok, o chefe está muito mais na primeira pessoa, eu, né? Que durante muito tempo, se a gente for analisar a história, atendeu às demandas, né? Nós temos Napoleão Bonaparte, nós temos um Hitler, né? Nós temos um Mussolini, que, à sua época, atenderam aos parâmetros do próprio contexto sociocultural e econômico. E um líder, ele busca o quê? Estabelecer o consenso, administrar os conflitos, porque os conflitos são inevitáveis. Eles existem em qualquer relacionamento, inclusive do ponto de vista profissional. Esse fica sendo o papel do líder coach, então. Do líder coach, ser um facilitador, né? Ouvir a outra parte, mas também estabelecer parâmetros, estabelecer desafios. Um aspecto que eu acho muito difícil, Cláudia, mas a gente busca exercitar, é o feedback, né? E eu tenho percebido em nosso país que a liderança ainda precisa aprender a dar o feedback. Quando é um feedback assertivo, tudo bem, parabéns, fulano de tal, você foi bem, você atingiu os patamares. Quando é um feedback adverso, muitas vezes a gente sente que falta um feeling, e eu penso que é um desafio a ser implementado nas organizações. Eu esqueci de dizer que eu faço parte do programa de mestrado do Centro Tecnológico Paula Souza. É um mestrado muito interessante, é um mestrado profissional em gestão e tecnologia de sistemas produtivos. Evidentemente, é um mestrado em engenharia. Aí você vai perguntar, mas você é psicólogo? Por que você faz parte desse programa? Eu cuido da parte de gestão. Eu sou coordenador pedagógico e, além disso, eu sou professor. E acabei de ministrar uma disciplina muito interessante, Relações Humanas nos Sistemas Produtivos, onde a gente discutia todo esse contexto, o quão é difícil reverter o processo. E eu tenho uma orientanda que está desenvolvendo um trabalho muito interessante. Ela é da área de TI, atuou durante muito tempo como profissional de TI, tecnologia de informação, e agora atua como consultora. E ela entrou no programa justamente por conta de que ela percebe que o ambiente em TI é muito competitivo e a própria liderança atua de forma despótica. Então, o desafio dela é como humanizar a gestão em TI. E nós estamos auxiliando nesse processo. Bem interessante, né? Professor, gostaria que o senhor abordasse quais são as competências necessárias para se desenvolver um líder coach, né? E quais são esses benefícios, né, okay, com esse desenvolvimento? Eu acho que uma competência básica é competência interpessoal, né? Saber se relacionar com as pessoas, e o benefício disso é justamente fazer com que você tenha seguidores. Uma outra competência é a capacidade de visualizar o todo, é olhar para a árvore, mas não perder a floresta. Essa visão holística que, obviamente, acompanha todo o processo de formação e desenvolvimento. Uma outra competência é a capacidade de expressar os seus sentimentos de uma forma autêntica, aquilo que vai possibilitar o relacionamento e torná-lo muito mais próximo da sua equipe. E um outro aspecto também importante, eu costumo dizer que um líder coach ele tem que administrar resultados e liderar pessoas. Não dá para fugir desse binômio. Por quê? Porque as organizações estão calcadas em resultados, sejam eles financeiros, sejam eles estratégicos, sejam eles comerciais. Porém, eu tenho que liderar pessoas, e o benefício é você ter um clima organizacional mais ameno, mais temperado, e não tão tenso como muitas vezes a gente observa no depoimento das pessoas em diversas situações. E qual é o plano de ação para o desenvolvimento desse líder coach? O plano de ação, primeiramente, é um diagnóstico, né? E esse diagnóstico possibilita o quê? Entender quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos.
A partir do diagnóstico, estabelecer algumas ferramentas importantes, como, por exemplo, o 5W e 2H. Who, né? O que, what, o que, quem, onde, por quê e como. E o 2H é como desenvolver esse processo, quais as diretrizes básicas. Uma outra ferramenta importante é a avaliação de 360 graus, que possibilita que o gestor seja avaliado pelo superior, pelos seus pares, pelos seus colaboradores e, muitas vezes, até pelo cliente externo. Então, isso faz com que a pessoa tenha, aí, no período de 6 meses, 1 ano, condições de poder, obviamente, desenvolver a sua liderança coach de forma mais assertiva. Agora, esse programa, ele é baseado nesses encontros, nessas entrevistas, mas, além disso, existe ainda assim uma literatura que ele precisa seguir, alguns vídeos, alguns filmes que ele precisa assistir para dar um embasamento melhor para ele, para mostrar exemplos, alguma coisa assim? A Roca Consultoria, ela é filiada à Sociedade Latino-Americana de Coach. Inclusive, nós somos credenciados para utilizar a ferramenta DISC. DISC é entre outras, pela Publish, é um instrumento que visa identificar o potencial do líder. Então, DISC quer dizer dominância, influência, estabilidade e conformidade. Traduzidos de uma forma bem prática, o quanto eu tenho de poder dentro de mim, o quanto eu tenho de influência dentro de mim, o quanto eu tenho de estabilidade e o quanto eu tenho de conformidade. E, a partir do momento que eu identifico, tem-se que se fazer também um trabalho em nível corporativo. O diagnóstico da organização e ver se é uma organização mais tradicional, se é uma organização que está num estágio de transição, se é uma organização que já é mais proativa do seu tempo, e fazer um ajuste entre o perfil do indivíduo e o contexto organizacional. E um outro aspecto também é, por exemplo, eu tenho uma equipe de 10 pessoas, algumas são mais proativas, outras exercem um poder, outras são mais estáveis e outras seguem mais as regras. Então, como trabalhar com cada uma delas passa a ser um desafio extremamente importante, e a Sociedade Latino-Americana de Coach tem servido de subsídio para que a gente possa avançar nesse desafio, nesse desenvolvimento. E, inclusive, Cláudio, eu tenho um livro que se chama Comportamento Humano nas Organizações. Ele já está na sua 2ª edição, entre outros livros, e agora eu estou escrevendo mais um capítulo que fala justamente da liderança coach. Eu acredito que em meados de junho, julho, ele vai estar sendo colocado no mercado, é pela editora Atlas, onde eu vou fazer um apanhado baseando-me na minha experiência, nos estudos que eu venho desenvolvendo e que vai servir de base para essa questão. Agora, o senhor falou que tem um programa que está com os supervisores lá qual empresa? Petrobras, P&G. E que existe também na Sabesp. E que são pessoas que estão ali no nível de supervisão. Exato. E aí tem abaixo delas ali uma ramificação de pessoas. E como lidar com quem vem acima deles? Ok, aí é um outro patamar, aí é um outro programa, que foi o que eu disse a você há pouco, que é o programa que a Volvo vem implementando. Por exemplo, os líderes emergenciais são supervisores. Líderes que lideram pessoas são aqueles já no nível de supervisão ou gerência intermediária. Líderes que lideram líderes já é um gerente executivo. E líderes que lideram negócios é o CEO. Então, são programas complementares que, dependendo da política da empresa, dependendo do portfólio da empresa, ela pode e deve implementar programas complementares. Mas eu digo assim, aquele que é o líder, tudo,
e, de repente, ele não recebe bem ordens. Ele está no nível de supervisão, ele sabe dar bem ordens, certo? Ok. Ele sabe comandar, mas não sabe ser comandado. Sim. Como é que funciona isso? Ok. Através de sessões, através de dinâmicas de grupo e, muitas vezes, até, por que não, você envolver esse líder com o seu líder e receber um assessoramento para que alguns pontos sejam trabalhados. Eu também sou psicodramatista, que é uma técnica utilizada em psicologia. E o psicodrama pedagógico possibilita trabalhar os diversos papéis que o indivíduo assume no seu contexto pessoal, profissional. Então, essas técnicas fazem com que, por exemplo, eu lidero pessoas, mas eu não aceito ordens. Então, através da inversão de papéis, você vai ser aquele que, num dado momento, vai ter que receber a ordem do seu líder superior e depois você inverte esses papéis. Por exemplo, entre outras técnicas, essa é a técnica de espelho. Possibilita o quê? O indivíduo trabalhar esses comportamentos a médio e longo prazo. Mas você há de saber, Cláudia, que as mudanças não são repentinas, né? Existe um primeiro momento, você tem que fazer uma reciclagem, tem que fazer um acompanhamento, porque você está lidando não só com o comportamento, mas também com as atitudes. E as atitudes dizem respeito ao comportamento interno. Então, não existe uma duração de programa X. Sim. O programa dura tanto quanto seja necessário para a pessoa. Exatamente. Individualmente, de 6 meses a 1 ano. No caso da organização, esse programa ele pode levar 1, 2 anos, dividido em módulos, como o que está sendo processado lá na Volvo. Certo. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre os estilos de comportamentos do líder coach, né? Então, eu já mencionei e reforço. Um estilo de comportamento é o da dominância. É aquele líder que, num determinado momento, exerce o poder. Mas ele tem que, obviamente, transitar entre esse poder, que muitas vezes a gente pode chamar com uma certa autoridade, para ela não se tornar um autoritarismo. Mas, às vezes, se faz necessário. Então, é aquela pessoa que tem uma iniciativa, é aquela pessoa que assume desafios, muitas vezes age mais rápido do que a média das pessoas. Existe o outro estilo, que é o influenciador, que é o estilo adapta e negocia, ou seja, aquele indivíduo que é político, é aquele indivíduo que, obviamente, consegue estabelecer níveis de relacionamento. Existe aquele que é mais estável, ou seja, é um mantém e conserva. Aquele indivíduo, normalmente o pessoal da área de TI ou da área financeira, são pessoas que lideram negócios, mas elas são muito mais analíticas, objetivas e, obviamente, elas tendem a ter um comportamento muito mais racional. E existe aqueles que são muito mais acomodados, entre aspas, que seguem regras e normas, por exemplo, numa área contábil. Agora, o grande desafio, Cláudia, tudo isso está numa pessoa. Por quê? Porque se eu tenho que buscar o equilíbrio entre as minhas virtudes e os meus defeitos, como dizia Aristóteles, o encontro dessas características de dominância, de influência, de estabilidade e de conformidade se faz necessário na medida em que, através de programas de líder coach, você vai levando o indivíduo a assumir diferentes papéis e respondendo àquela questão que você me fez há pouco, que é um desafio da liderança. Se eu tenho que responder ao mercado, tem momentos que eu tenho que ser muito mais assertivo, tem momentos que eu tenho que exercer um poder, mas há outros momentos onde eu tenho que mudar o meu script. E é aí que a gente percebe alguns dificultadores. Eu tenho que se tornar muito mais influenciador, eu tenho que negociar, não só com o mercado, mas internamente. Não só internamente, mas com o sindicato e assim por diante. Há momentos em que eu tenho que seguir normas. Então, eu acho que esse é o desafio, transformar essas competências, essas habilidades e essas atitudes dentro de um contexto que leva ao equilíbrio.
E as empresas, de modo geral, elas vêm recebendo de forma assim espontânea o fato, né, de ter um programa para lidar com seus líderes? Eu diria as grandes empresas, né? Além de Petrobras, Banco do Brasil, o Banco Itaú, a Embraer, que hoje é uma empresa multinacional, é isso? A Caterpillar, né? E, evidentemente, a Natura, que é uma empresa que se destaca, também vem implementando uma política de recursos humanos que vai ao encontro dessas perspectivas. O próprio Banco Itaú, que passou por uma série de mudanças. O próprio Pão de Açúcar. Recentemente, eu estive fazendo um trabalho de consultoria. Depois dessa fusão, depois dessa situação toda, o Branco vem resgatando, primeiro, a sua imagem junto ao mercado e também junto aos seus colaboradores através de uma liderança muito mais participativa e integradora. Agora, as pequenas e médias empresas, eu entendo que ainda demanda tempo e muitas vezes isso implica um certo custo e que ainda as empresas não estão absorvendo dentro do seu portfólio de serviços. Professor, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, mas já deixo aqui de público o convite para que o senhor volte numa outra ocasião para a gente poder conversar um pouquinho mais aqui sobre esse assunto. Gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais para o nosso telenauta, por favor. Ok, eu quero desejar a vocês assim, uma compreensão muito ampla desse processo de formação do Líder Coach. E eu diria que o Brasil é um país de jovens empreendedores. E eu associo ao desempenho do empreendedor a postura de liderança. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Muito obrigado. Um bom dia. Para vocês, um bom final de semana. Estejam conosco na próxima sexta-feira. Um abraço a todos e até lá.